Evangelho de Lucas, capítulo 5. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele, quer dizer, Jesus, junto ao lago de Genezaré, o mar da Galileia. E Jesus viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Quer dizer, Jesus observou os pescadores lavando as redes, porque tinham acabado de trabalhar. Então, Jesus, entrando em um dos barcos, que era o de Pedro, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E, assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Pedro: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Quer dizer, primeiro Jesus ensinou o quê? A palavra. Depois que ele ensinou a palavra, ele mandou que os pescadores, que eles não eram discípulos ainda, eles estavam ainda trabalhando, exercendo a função, o trabalho deles de pescador. Quando ele acabou de falar, disse a Pedro: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Ou lançai as vossas redes do lado direito do barco. Então respondeu Pedro: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes as redes, e fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Então, vamos analisar esse texto, entender esse texto. Porque se você entende esse texto, você vai entender a visão de Deus para a sua vida. Primeiro, Jesus viu os barcos atracando no mar da Galileia e viu que eles não tinham pescado nada, que eles estavam lavando as redes. Então ele entrou no barco, ele pregou a palavra, ensinou a palavra, e depois que ensinou a palavra, ele então deu a ordem: olha, lançai as vossas redes do lado direito do barco. Ora, na semana passada nós falamos os 2 tipos de fé: a fé natural e a fé sobrenatural. A fé natural é aquela que, por exemplo, todo mundo tem a fé natural. Você trabalha hoje, você sabe que amanhã vai receber o seu salário, porque você trabalhou. Então, isso é uma questão de fé. Você pega o seu automóvel, sai dirigindo, sabendo que vai chegar em casa, porque você tem fé que pode dirigir, que vai saber dirigir. Isso é fé natural. Você planta arroz, você vai colher arroz, porque você tem a fé natural. Esse tipo de fé é inerente ao ser humano. Todo mundo precisa e depende dessa fé. Todos, sem exceção. Mas nós vemos aqui que Pedro também e os demais lançaram as redes usando a mesma fé, a fé natural. Eles eram pescadores. Ora, o pescador sabe onde encontrar o peixe, porque ele é profissional. O pescador não é bobo, ele trabalha de noite, porque de noite é mais fácil de pescar do que durante o dia. Então, o pescador sabe a hora certa para pescar. Eles usaram a fé, o quê? Natural. E usando a fé natural, o que eles pescaram? Nada. Foi o que Pedro falou para Jesus. Mestre, havendo trabalhado a noite inteira, nada apanhamos. Mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Olha só. Quer dizer, ele usou a fé natural, não conseguiu nada. Mas quando ele passou para a fé sobrenatural, então
ele pegou tantos peixes que os 2 barcos ficaram atolados de peixe a ponto de quase ir a pique. E é isso que nós propomos para você. Por exemplo, você tem capacidade. Você tem capacidade física, você tem capacidade profissional, você tem todas as condições. Mas você tem lançado as suas redes e não tem apanhado nada. Você tem confiado na sua capacidade. Você tem confiado na sua sabedoria, nos seus conhecimentos. E nada tem acontecido na sua vida. Ou tem acontecido pouco, não de acordo com o que você merece ou tem condições. Enfim, cada um tem a sua capacidade. O fato é que, enquanto nós confiarmos na força do nosso braço, da nossa sabedoria, quer dizer, enquanto nós confiarmos na fé natural, então nós não vamos muito longe. A exemplo de Pedro. E Jesus estava observando. Jesus sabia que eles estavam ali e que tinham tentado pescar durante a noite toda. E qual foi o sentimento de Jesus? Qual foi o sentimento dele para com aqueles homens trabalhadores? Foi um sentimento de pesar, de profundo pesar. Poxa, estão trabalhando, não pegaram nada. Mas Jesus, o que fez? Subiu no barco, ensinou, não diz o que ele pregou, certamente ele falou sobre o reino de Deus, certamente ele falou sobre a fé sobrenatural, e depois ele mandou que eles obedecessem. Ó, lança a rede do lado direito do barco. Quer dizer, os apóstolos não eram apóstolos, eles não eram apóstolos, eles eram apenas trabalhadores. Eles não arredaram o barco para o meio do mar. Eles não tiveram que voltar para o meio do mar e novamente lançar a rede. Não. Jesus disse, lança a rede do lado direito. Quer dizer, olha aí onde está o barco. Lança a rede aí. Quer dizer, foi fácil. Não foi complicado. Era fácil chegar a obedecer a palavra de Deus. E o resultado foi maravilhoso. Ora, o que nós temos que aprender é exatamente isso. Quando você usa a fé sobrenatural, quando você passa a tomar atitudes na sua vida, usando a fé na palavra de Deus, que é a fé sobrenatural, usar a fé sobrenatural é você usar a fé numa promessa. Jesus prometeu, ele disse, eu vim trazer vida e vida com abundância. Então, você vai usar a sua fé nessa palavra. Veja que a fé não tem nada a ver com sentimento. A fé tem a ver com a inteligência. A fé não tem nada a ver com emoção, com entusiasmo. A fé tem a ver com a razão, a inteligência. Senhor, trabalhei a noite inteira e não pescamos nada. Mas sobre a tua palavra, vamos lançar a rede. E ele obedeceu. Ele agiu, ele tomou atitude. Então, esse ato de atitude demonstra que ele realmente cria na palavra de Deus. E é isso que Deus espera de você.